Olá, meus alunos do nono ano, tudo bem? Tudo certo por aí? Então tá bom, vamos lá. Gente, hoje então nós vamos fazer a correção da página, tá? Da última página do capítulo e depois vamos continuar, certo? Vamos lá. A página anterior do Severino, deixa eu ver se tinha aqui alguma sugestão. Era essa aqui mesmo que eu vou conferir com vocês, tá? De acordo com seus conhecimentos, complete as frases a seguir com as palavras do quadro abaixo. Gente, eu não estou fazendo a correção muito das outras, eu vou fazer essa correção aqui, porque o que está acontecendo? Muito poucos alunos estão me mandando as atividades, tá? Então, eu não acho justo dar tudo de presente para vocês, porque o conteúdo está muito interessante e eu gostaria que vocês tivessem um tempinho, tirassem um tempinho então para as nossas aulas de artes, certo? Então, gente, por favor, retornem, enviem coisas no particular, como eu sempre digo, ó, uma mãozinha, não fecha duas, tá? De pessoas que estão me dando esse retorno. E a prof fica bem chateada. Muito poucas visualizações, tá? Eu quero cobrar mais de vocês. Todas as disciplinas são importantes, gente, senão não estariam no currículo de vocês, tá? Desde a música, expressão corporal, filosofia, educação física, vocês estão compreendendo que tudo é uma globalização, gente? Vocês estão compreendendo que a arte faz parte da história da humanidade, que é a história, que é a geografia, que é ciências, que está tudo inserido na arte? Quantas vezes a prof falou já para vocês, e eu não canso de repetir isso, né? Então vamos lá. A última página, então, desse capítulo, tá? Que depois eu tinha deixado para vocês, né? Eu não sei se eu deixei. Bom, esse cocolixe ali nós vamos fazer no retorno, essa prática, tá? Mas essa aqui nós vamos ler. Então, de acordo com os seus conhecimentos, complete as frases a seguir com as palavras do quadro abaixo. Autos teatrais, presente, rúbricas, Samuel Becker e personagens. Então, em uma peça teatral, tudo acontece no tempo presente. Presente porque você está ali, ao vivo, né? As ações dos personagens estão presentes nas rúbricas e diálogos. Rúbricas são escritas. Nos autoteatrais, são aqueles que são divididos em autos, partes, né? Os personagens funcionam como alegorias sem aprofundamento psicológico. Uma das características do dramaturgo Samuel Becker, tá? É que em suas peças, sentimentos complexos, como a angústia e a dificuldade de comunicação, são tratados por meio de situações bastante simples, com poucos elementos narrativos, tá? Então, gente, aqui, essa questão aqui, nossa prática, nós vamos fazer no nosso retorno, né? Acredito que foi isso que eu tenha pedido para vocês. Se não foi, tá? Que é um texto, né, do Frederico Garcia Lorca, que é muito legal. Então, vamos deixar para o retorno. Se eu tinha pedido para vocês fazerem, quem fez muito bem. Se não, vamos deixar para o nosso retorno. Então, aqui, como sempre, na última página, né, tem algumas sugestões e leituras, como viviam os atores, a decisão do rei, um alto nordestino no cinema, que é o Alto da Compadecida, que eu pedi para vocês assistirem, né? Tem um livro também, e tem livros, vocês podem ver lá na internet, que já tem textos prontos para o Teatro do Alto da Compadecida. Eu tenho ele aqui em casa. Quem sabe quando a gente tiver mais tempo a gente não pode fazer. João Grilo, né? Giló. Nossa, muito legal, Autocompadecida. Não canso de assistir. Tá? Então, quem tiver oportunidade, assista, tá bom? Bom programa para uma tarde aí chuvosinha, uma pipoca, né, no friozinho.
Deixa aí o Alto da Compadecida, que eu já solicitei muitas e muitas vezes nesse capítulo, que vocês então assistissem e fizessem um comentário lá no caderno de desenho, beleza? Então hoje nós vamos dar início à arte, à fábrica dos sonhos, que a gente considera a 7ª arte do mundo, né? A filmagem, né? Mas eu acho assim, quando a gente vê um filme, a gente acha, nossa, né? Mas daí quando a gente vê todas as pessoas que estão envolvidas ali, termina um pouco a magia, né? Aqui está o Harry Potter, né? Para quem gosta. Termina toda aquela magia, aquela coisa de como que foi feito, né? Então, é bem isso. Mas olha, são muitas pessoas envolvidas. Seja no escuro do cinema, no sofá da casa, ou na tela do celular, no interior de um ônibus, um filme, como toda obra de arte, pode fazer pensar, rir, sentir medo ou emocionar. Ficção, documentário, animação, curtas ou longas metragens. A gente até tentou, né, gente, fazer aquelas filmagenzinhas lá, mas infelizmente não deu tempo, né? Então, ficou para trás isso aí, mas quem sabe a gente retorna. Eu acho que agora está na hora, quando a gente retornar, então da gente fazer nossos pequenos curtas, que vocês acham? Mas tem que ter roteiro, tem que ter história. Não fazer daquele jeitinho que vocês estavam fazendo lá, né? Não vou fazer de qualquer jeito. Acho que era só 1 ou 2 grupos que estavam envolvidos de fato, né? Mas a gente vai retomar essas questões aí, beleza? Então vamos lá. Foi o ano passado, né? Foi o ano passado. Olha só como o tempo passa, gente. Eu achando que era esse ano. Mas agora, esse ano, nós vamos estar dentro deste assunto. Então, nós vamos também trabalhar com essa arte dos sonhos. Vamos fazer, então, quem sabe, um pequeno curto, né? Quem sabe? Então, vamos lá. Então, gente, eu começo a falar e depois me perco, né? Bem a cara da prof. Vamos compreender um pouco sobre como funciona a sua magia, a magia do cinema. Vamos ver, gente, se esse ano ainda, se Deus quiser vai dar, a gente faça uma outra visita no cinema. Lembra que a gente foi ano passado? Assistir Rei Leão e o Homem-Aranha? Aquelas 2 sessões lá. Não tinha pipoca, né? Mas a gente aproveitou. Então, quem sabe esse ano que tudo parou, né? Mas eu gostaria de mostrar como funciona, então, como é projetado, né? Os filmes lá numa sala de cinema, que lá no Art Site eles têm essa abertura conosco, né? Então, já fizemos essa amostra, né? Já levamos alguns alunos para conhecer como que faz toda a estrutura, a engenhoca, a evolução desse material, né? Que hoje é o uso da tecnologia tão mais simples, né? Antigamente a pessoa tinha que ficar rodando ali para passar o filme antigamente, né? Na minha época não, viu, João Vitor? Bem antigamente, tinha que ficar passando ali o rolo, né, do filme e tudo mais. Hoje em dia não, o cara aperta um botão, sai, na hora que tá para terminar o filme ele volta e aparece lá e dá um stop, né? Então vamos lá. No caderno de desenho, como é de praxe, vocês vão responder a letra A e B. Que profissionais e equipamentos você consegue identificar na imagem? Que tipo de filme mais agrada? Por quê? Bom, aqui vocês vejam que eles estão fazendo uma filmagem do Harry Potter, né? É isso aí. Mas que tipo de filme mais agrada a vocês? Ação, aventura, drama, comédia? Enfim, respondam lá no caderno de desenho e me mandem, tá? Me mandem, que eu tô cobrando. E olha que eu já tô cansando de ficar cobrando, gente, tá? Vou dar um time, vou dar um tempo. Chegou o tempo ali quando eu disse, agora não vou mais receber, tá? Porque eu não tô fazendo isso, não tô dando prazo nem nada, tô aguardando ainda. Mas aí eu não vou receber mais mesmo, tá? E lembrando que essas aulas vão ter que constar nesse ano, né, gente? Então, por favor, tomem jeito na vida aí, tá? Tô esperando. Vamos lá. Senão toda aula a prof vai ter que ficar falando para vocês. Não parece que eu tô ao vivo aí, né? Sempre reclamando. Vamos lá. Luz, câmera, ação.
Quando o cinema surgiu, lá com os irmãos Lumière, foi com vocês. Vocês lembram quando a gente fez a história do cinema, quando vocês estavam lá no 6º ano? Que a prof, então, pagou o carrinho de pipoca? Vocês lembram? Que a gente passou, então, a história do cinema. A gente já estudou isso, lembra? No ano, né? Os que já estavam na escola já estudaram, lembra? Então, tinha o carrinho de pipoca ali, porque a pipoca é uma coisa bem característica, né, do cinema. Então, a gente já estudou um pouco dessas histórias aqui. E nós vamos rever, então, de novo no ano, com uma outra abordagem, beleza? Vamos lá? Então, luz, câmera, ação. Quando o cinema surgiu, ele era considerado uma invenção sem futuro. Contrariando essa ideia, hoje ele é reconhecido como uma forma de arte e há algumas gerações vem encantando o público. Você certamente já assistiu filmes e vivenciou diferentes experiências por meio deles. Já se perguntou como essa arte surgiu? Você sabe, né? Surgiu lá com os irmãos Lumière. Vamos lá. Antecedentes do cinema. Gente, quem já viu um filme mudo de Charlie Chaplin? Nossa, o garoto aquele de Charlie Chaplin, aquele que ele brinca com o dono do mundo, agora eu não me lembro o nome do filme. É muito legal. Eu tenho a coletânea, só não tenho mais o aparelho, né? Mas quem sabe eu vou comprar, achar um aparelho ainda. Tem alguns computadores que ainda rodam o CD, né? Vamos ver se a gente consegue fazer isso, assistir um cinema mudo, fazer uma comparação. Vamos fazer isso depois? Tem muita coisa para surgir ainda, tem muita coisa para o nosso retorno, gente. Então, eu não vou me prolongar muito na aula de hoje, tá? Que a prof tinha gravado tudo e acabou perdendo, porque o computador resolveu parar e eu estou regravando tudo de novo, tá? Mas vamos lá. William Kennedy Laurie Dixon. Vamos ver se eu falei certo, né, teacher? Então, de 1860 a 1935. Foi assistente do famoso Thomas Edison, de 1847 a 1931. Vocês já estudaram quem é Thomas Edison? Vamos ver, olha só as invenções aí, gente. Em 1888, Dixon inventou o cinetoscópio, engenhoca que proporcionava um único espectador alguns segundos de imagem em movimento. Olha só quanta tecnologia, hein? Muito legal. Vamos lá. Então, os irmãos Auguste e Louis Lumière, né? Então, esses irmãos, por isso que eu digo que inventou essas engenhocas aí dos cinemas primórdios por os irmãos Lumière, né? Criaram a cinematográfico no final do século XIX. Esse aparelho era uma caixa de madeira equipada com uma lente e uma manivela, capaz de filmar também e projetar filmes. Olha aqui, ó. Veja se não é um experimento de ciências. É tecnologia, pensamento, matemática, toda uma história aqui, ó, né? Então, Augusto e Louis Lumière, os irmãos Lumière, sabe? 1895. Vamos lá. Nasce o cinema. O ano de 1895 é considerado decisivo para a história cinematográfica, pois marca algumas iniciativas pioneiras e o evento histórico organizado pelos irmãos Lumière, considerados os inventores do cinema. Neste ano, os irmãos promoveram na França uma exibição pública e acessível. Cerca de uma centena de pessoas compareceu à sessão, que durou aproximadamente 20 minutos e na qual foram exibidos curtas-metragens produzidos pelos próprios Lumières, entre eles A Chegada do Trem na Estação. É bem famoso isso. Ao verem o trem se aproximando, os espectadores saíram correndo. É sério, a gata fugiu. Mãe.
Gente, eu tive um pequeno imprevisto aqui, desculpa, eu tive que prestar um socorro para uma coleguinha de vocês. Perdão, tá? Então, voltando aqui, a chegada do trem à estação. Ao verem o trem se aproximando, os espectadores saíram correndo, com medo de que o veículo saísse da tela. Isso porque era a primeira vez que as pessoas assistiam a imagem em movimento. Você imagina a graça do momento, né? Então, eles vendo o trem vindo, imaginando que o trem fosse sair da tela, saíram correndo os espectadores de tanto medo, né? Isso porque era a primeira vez que as pessoas assistiam às imagens em movimento. Foram também os Lumieres que perceberam na novidade uma atividade ligada ao ramo do entretenimento, enquanto outros pesquisadores e inventores priorizaram o aspecto científico. Então, veja a ciência a favor da arte, né? Deixa eu pegar aqui. Ai, Jesus, não tá fácil, senhor. Vamos lá aqui. Vamos ver, então. Contando histórias. George Méliès, né? De 1861 a 1938. Foi o primeiro a usar o cinema para narrar histórias de ficção. Ele inventou efeitos especiais para mostrar viagens à lua, homens sem cabeça e outras criações fantásticas. Gente, é muito, muito legal. Eu não sei se ainda tem essa disponibilidade, mas tem uns filmes trash que a gente diz, né? Os cult mesmo, que mostram assim, os efeitos especiais, assim, umas coisas assim completamente hoje para nós absurdas com tanta tecnologia, né? Mas o que eles faziam para criar um disco voador, uma coisa assim, nossa, era muito, muito engenhoca mesmo, né? E é muito interessante, então, a evolução, né, gente, da arte, do cinema. E aqui, cinema mudo. Nos primeiros 32 anos do cinema, não existiam tecnologias que gravassem e reproduzissem sons e imagem ao mesmo tempo. Então, os cineastas recorriam à expressividade dos atores, às legendas para contar histórias. O ator e diretor Charles Chaplin, né, que todo mundo conhece, de 1889 até 1977, foi um dos maiores astros da era do cinema mudo, né? Mundialmente conhecido por seu personagem Carlitos. Era maravilhoso, é muito legal estudar, ver um filme de Charlie Chaplin. É como eu disse, eu tenho essa coletânea, quem sabe a gente não assiste, né? Então vamos lá. Cinema animado. As experiências com o cinema de animação são anteriores à própria invenção do cinema. O curta de animação O Vapor Willy, de 1928, é famoso por ser o primeiro desenho animado com sua história. Já o filme Toy Story, de 1995, foi o primeiro a ser totalmente feito em computador. Vejam só. Então, o Toy Story foi o primeiro. Desculpa a interrupção, quando não é filho é o cachorro. Desculpa. Vamos seguindo. Na era digital, o cinema vem evoluindo por meio das tecnologias que permitiram a criação de efeitos especiais mais avançados e a elaboração em computadores. A experiência de assistir a filmes também mudou, como é o caso dos filmes 3D e 4D. Além disso, hoje em dia, graças aos aparelhos digitais, é possível assistir a filmes onde e quando quiser, não é mesmo? Então, essa atividade aqui, vocês vão fazer na apostila, tá? Então, a primeira lá, A e B, da página 93 no caderno de desenho, e a 95 na apostila, correto? Muito bem. Vamos dando sequência. Aqui. Muito tempos modernos de Charlie Chaplin. Gente, é maravilhoso.
Procurem aí na internet, ver se vocês conseguem falar. Sem palavras, realmente sem palavras. Os filmes dele. Você sabe que dizem que na vida pessoal dele, né, ele fazia muito humor, né? Mas dizem que ele era uma pessoa extremamente assim deprimida. Para vocês verem, né? Nem sempre aquele que alegra, né? É o que aparenta, né, gente? Então é uma questão bem questão da representação mesmo, né? Então, quem sabe ele representava uma pessoa que ele gostaria de ser mais alegre, enfim, né? Por isso existe essa questão das personagens, né? Do palco, as histórias, né? Então, tem artistas que fazem só papel de vilões, que é característico, depois as santinhas, os bonzinhos, mas enfim, né? Então é isso. Vamos lá, sem palavras. Chapéu coco, bigode, casaca, bengala, é um jeito peculiar de caminhar, assim era Carlitos. Alguns de vocês já se fantasiaram de Carlitos? Já naquela questão lá do cinema, a gente devia ter feito isso, né, na entrada, deixar um Carlitos lá, né? A gente esqueceu de fazer isso, a gente podia ter feito. Mas fica para essa próxima vez, quem sabe, né? O inconfundível personagem criado por Charlie Chaplin, com a ausência de falas sonorizadas nos filmes criados em 1895 e 1927. Os atores exageravam nos gestos e faziam muita mímica. Suas expressões corporais e faciais diziam tudo. Nascia assim um ícone do cinema mudo, né? Aquelas suas caras e bocas, seu jeitinho de andar, parecia um patinho, né? A coisa mais querida. Depois mesmo, com o surgimento do cinema falado, Charlie Chaplin continuou dirigindo e estrelando filmes mudos. No filme Tempos Modernos, esse aqui, né? Aquela coisa da fábrica, né? Que era aquela forma do ser humano ser todo, rotulado, né? Faz uma crítica ao trabalho alienante, bem como estava dizendo, numa linhagem de montagem industrial, né? Então tem tudo a ver também com o que os Estados Unidos estavam vivendo aquela situação, né, gente? Então, como eu digo sempre, o cinema, a arte, a literatura, ela vem mostrar o que cada tempo está mostrando, está contando, estão vivendo, o que a humanidade está passando, né? Como a gente diz, isso tudo que a gente está vivendo vai constar logo, logo nos livros de história. A pandemia de 2020. Nós somos parte dessa história. Infelizmente, não muito boa, né? Nada boa, mas é a história da humanidade. Nem sempre tem coisas só boas, né? Nós temos que encarar o bom, o ruim, porque assim é a vida e faz parte dela. A cena de abertura de Tempos Modernos mostra um rebanho de ovelhas, aqui, ó, representando, né? Como seria uma metáfora, né, gente? A cena de abertura de Tempos mostra um rebanho de ovelhas espremendo-se em um trote acelerado. Logo a seguir, vê-se uma multidão de pessoas apressadas saindo pela escala de uma estação do metrô, em direção a uma grande indústria, para mais um dia de trabalho, que era aquela coisa do tipo carimbar. Não é? Com essa edição, o filme associa o tratamento recebido pelos operários àquele dispensado aos animais. Então, aqui, nesse filme, ele quer retratar que os animais estavam tendo o mesmo tratamento que os seres humanos naquela fábrica. Em outro momento longo da história, devido ao trabalho repetitivo e à carga horária da linha de produção, Carlitos acaba tendo movimentos alterados. Descontroladamente, ele provoca confusões, repetindo a exaustão, o movimento que é exigido em seu trabalho em outras situações cotidianas. Aí tem um momento que ele surta lá, né? Mas é muito legal, gente, vale a pena. Quem já não assistiu? Não sei se eu já passei para vocês, estou na dúvida, mas eu já passei lá na escola. Não sei se foi para vocês não, mas enfim. Além disso, para não perder tempo de trabalho, o personagem é submetido a uma máquina de comer para que se alimente mais depressa. Em outra cena, o pedido do patrão
A velocidade de esteira é aumentada até chegar no limite das possibilidades dos operários acompanhar. Carlitos, tentando seguir o ritmo, entra em crise e é engolido pela máquina. Ao ser retirado do meio das engrenagens, ele continua a querer apertar tudo que lembra um parafuso, como narizes e botões de roupas. Olha que crítica social para a época, né, gente? Muito, muito legal. Bom, gente, aqui. Por trás das câmeras, Charles Chaplin assumia várias funções em seus filmes. Além de ator, ele era diretor e até fazia trilhas sonoras para suas películas, né? Então, eles usavam, imagina, piano, alguns instrumentos de tensão, aquela coisa mais, né? Então, toda tinha uma trilha sonora, mas eram os músicos ali, né, que tocavam para fazer durante o filme, né? Na maioria das produções cinematográficas, existem vários profissionais, cada um especializado em uma tarefa. A seguir, vamos conhecer algumas áreas e funções presentes em uma equipe de cinema. O diretor é o grande regente do filme, é quem coordena e dirige as cenas. Alguns diretores criam um estilo inconfundível, como é o caso de Alfred Hitchcock. Gente, quem já não assistiu um filme de Alfred Hitchcock? Bom, se vocês não assistiram, né, vocês são novinhos ainda, mas tem muita adaptação feita atual. Tem aquela cena do chuveiro, lembra? A linha da faca, né, que tem, acho que tem uma sátira dele naquele filme daqueles que usam máscara, é o filme Pânico, né? Todo Mundo em Pânico, aquele lá. Então, assim, Hitchcock é inconfundível em seus gêneros, né? De filmes de suspense, bastante suspense mesmo, são pesados, né? Então, assim, hoje tem várias adaptações, eu vi que já tem na internet, acho que é o Campo, eu não me lembro o nome do filme, né? Que são um monte de menininhos loiros, nossa, bem assustador. Eu não vi. Eu vi o antigo, esse aí eu não vi, não. O roteirista é a pessoa que escreve a história que será filmada, seja ela original ou adaptada. Seu texto é chamado de roteiro e traz a descrição das cenas, ambientes, emoções, diálogos e observações importantes para a realização do filme. A equipe de arte, tá? Eu vou pegar aqui do meu livro para subir minha bela imagem. Vamos lá. A equipe de arte é responsável por desenvolver os ambientes em que acontecerão as filmagens, criando a atmosfera do filme. Fazem parte dela profissionais como cenógrafos, responsáveis pelos cenários, que criam os cenários, né? Figurinistas, que criam então os vestimentos, as vestimentas e os adereços, certo? Equipe de edição e montagem. Durante a fase de filmagem, é produzido o máximo possível de material sonoro e visual. Após essa etapa de captação, a equipe de montagem fica responsável por organizar todo esse material de modo que chegue a uma versão final do filme. Vocês acham que é fácil? Não, não é fácil, não. E ainda tem, aqui desse outro lado, a equipe de caracterização, que é composta de maquiadores, cabeleireiros, especialistas em alterar a imagem das pessoas para favorecer a criação de um personagem. Podem usar, por exemplo, próteses para alterar a aparência de peso ou idade, criar cicatrizes, sangue falso, entre outros efeitos. E vocês veem, tem programas, acho que é na Netflix que tem também, que tem concursos, né, desses maquiadores aí para ver qual maquiagem que consegue fazer mais aterrorizante, porque os capítulos que eu vi foram bem aterrorizantes. Eles conseguem transformar uma pessoa, né, gente? E é na maquiagem. É muito legal, né? Tem muitos tutoriais aí também que mostram isso, né? Equipe de sonoplastia. Envolve técnicos de som que cuidam para que as falas e outros sons estejam de acordo com as intenções do diretor. Elaboram sons que são importantes para criar um clima para a cena.
mas que inicialmente não foram feitos no local. Por exemplo, passos de uma pessoa subindo uma escada. A trilha sonora fica a cargo de um compositor musical. Equipe de iluminação. Junto ao diretor de fotografia, tá? Responsável pela estética do filme, os iluminadores criam sensações e detalhes por meio do uso adequado da luz. O trabalho não consiste em apenas deixar cenas bem iluminadas, mas sim em criar uma estética visual adequada aos propósitos do filme. Tanto que na questão do Oscar, né? Então sempre tem aquelas categorias, né? Na categoria de fotografia, né? Foto em si do filme, mas são todos esses elementos que estão por trás da câmera, tá? Tem a equipe lá da sonoplastia. Então, o Oscar sempre está premiando essas categorias aí, melhor diretor, melhor produtor, sonoplastia, iluminação. Lembrando, gente, que tem faculdades de cinema, né? Estou com um bicho que não fuja aqui. Tem faculdades de cinema, né? E tudo isso se estuda e se aprende, né? Eu tenho alguns amigos que fizeram cinema, né? E que estão batalhando até hoje para conseguir ter sucesso. Não é fácil. Nenhuma carreira é fácil, né, gente? Então, quem acha que chegar e fazer e está tudo pronto, se engana. Tudo na vida tem suas dificuldades, tá? Então, nós vamos encerrar aqui na página 99, tá? Que vocês vão responder na apostila. Então, para a aula de hoje, ficou as seguintes tarefas, tá? Recapitulando lá. Na página 93, vocês vão responder no caderno de desenho, tá? Na página 95, na apostila. E na página 99, na apostila, certo? Só depois que vocês me mandarem as correções, as páginas feitas, que eu vou fazer a correção. Então, no final do capítulo, beleza? Então, na próxima aula, nós vamos dar início lá na página 100, tá? Vamos continuar, então, a magia do cinema, beleza? Tem bastante assunto ainda para rolar, tá? Então, nono ano, estou esperando vocês, tá bom? Tô cansada de ver 1, 2, 3 visualizações. É bem triste para hoje. Bem triste mesmo, tá? Então, eu espero os trabalhinhos e tudo mais. Fiquem com Deus e uma boa semana. Bom trabalho para todos, tá? Até a próxima aula. Beijos.